E aí galera, boa tarde, segunda semana, H3, Indústria. Antes de começar a aula, eu tô com esse camarada aqui, aprovado no vestibular, e ele é monitor aqui da academia, Pedrão. E enfim, eu tô colocando ele aqui nessa aula para você que tá meio perdido com o curso, você que tá precisando tirar dúvidas de física, de química, de matemática. Esse bicho é o cara certo, ele tá sempre aqui no curso, o tempo inteiro. Recorra a ele. Se você está agoniado, se você acha que você não vai passar, recorra a ele. Ele tem mais experiência que eu em passar em medicina, você concorda comigo? Enfim, Pedro, fala aí. Bom, minha gente, qualquer dúvida que vocês tiverem de qualquer matéria, principalmente física, química, matemática, mas humanas e linguagens, redação, podem falar comigo. Aconselhamento, horário de estudo, qualquer coisa, qualquer dúvida do curso, até mesmo correção de prova, eu estou fazendo. Valeu? Tá certo, minha gente? Pedrão, valeu. Até a próxima. Valeu. Vamos começar. Bora lá, galera. Enfim, a aula de hoje é justamente indústria, que é um assunto fundamental, é importantíssimo. Vamos aqui para o... Cadê? Não estou achando. Achei. Vamos aqui para... Você conhece Charles Chaplin em tempos modernos? Eu imagino que sim. Enfim, vamos embora. Ó, quando a gente fala de indústria, a gente precisa entender o que é a ideia de indústria. Porque a gente para e pensa, meu irmão, o que danado é uma indústria? Veja, indústria na verdade é sobre superprodução. Uma indústria de pães é um local onde se produz muitos pães. Indústria cultural é onde se produz cultura. E a gente vai entrar nesse conceito depois. Para a gente começar, a gente precisa entender o que foi que aconteceu, o que foi que impulsionou, que deu vida à Revolução Industrial. E aí, você deve conhecer o que está aí no slide, as revoluções inglesas. Quais são as revoluções inglesas? A puritana e a gloriosa. Veja, o resumo da vida é que antes da Revolução Industrial você tem essas revoluções que vão colocar a burguesia no poder. Ou seja, não é mais um Estado absoluto com o rei, e sim a burguesia vai tomar conta. E veja, a burguesia não vive numa economia liberal, e aí você vai ter como base econômica, de teoria econômica, o liberalismo econômico de Adam Smith, naquele livro A Riqueza das Nações. E o liberalismo político, justamente o principal expoente, John Locke. Ô Ian, o que é essa ideia do liberalismo? É a ideia da livre concorrência, da oferta e demanda. Beleza? Tranquilo? Então o que é que eu tenho antes da Revolução Industrial? Eu tenho burguesia no poder, eu tenho liberalismo político e econômico, livre concorrência, não atuação do Estado na economia. Adam Smith prega muito isso, a mão invisível do mercado. O Estado não deve intervir na economia. E aqui embaixo você lê aí a lei dos cercamentos. Ian, o que porra é a lei dos cercamentos? É uma lei da Inglaterra que vai pegar terras que antes eram comunitárias e vai cercar, vai privatizar essas leis. Karl Marx, no livro O Capital, o capítulo 24 dele, que se chama Acumulação Primitiva do Capital, ele entende que a lei dos cercamentos é a origem, a base, o berço do capitalismo como hoje que a gente conhece. Beleza? Tranquilo? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só que vê, tem esse autor que está aí na foto, que se chama Eric Hobsbawm. Ele, inclusive, é meu autor favorito. E um livro dele, que se chama A Era das Revoluções, já foi texto de apoio do Enem e assim por diante. Ele fala sobre um conceito interessante, que é um conceito de dupla revolução. Deixa eu botar aqui para você ver. Vê. Cadê? Pronto. Que é o conceito de dupla revolução. Olha, como assim? Porque no século XIX vai acontecer, no século XVIII, século XIX, vão acontecer revoluções importantíssimas, mas eu preciso que você conheça duas revoluções em especial, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Como elas ocorrem quase ao mesmo tempo, a primeira fase da Revolução Industrial e a Revolução Francesa, Eric Hobsbawm vai dizer que essas revoluções vão trazer grandes mudanças no planeta unidas. Daí o conceito de dupla revolução. Eric Hobsbawm, ele fala o seguinte, ó, enquanto a Revolução Industrial altera a economia mundial,
A Revolução Francesa altera a política mundial. E aí você tem a ideia que Hobsbawm fala de dupla revolução. A Revolução Industrial transforma a dinâmica econômica, enquanto a Revolução Francesa transforma a dinâmica política. Beleza? Tranquilo? Vamos embora, vamos adiante. E claro, eu não deveria, impossível não colocar esse quadro de Lacroix, que é a liberdade guiando o povo, a queda das barricadas na França. Esse quadro é incrível, inclusive é o meu quadro favorito. Ele está exposto no Museu do Louvre, lá em Paris. Se você um dia for ao Museu do Louvre, é extremamente recomendado que você veja esse quadro. Enfim, inclusive a liberdade é uma mulher, isso é fantástico dentro desse quadro. Vamos embora. Então, você precisa entender que a chegada da indústria vai transformar o trabalho. Vai transformar a ideia de trabalho de uma maneira bem interessante. Quando você vai na FENEARTE e assim por diante, você escuta feiras de artesanato. E você sempre associa artesanato à cultura, a uma coisa antiga, enfim. Na verdade, artesanato não é antigo nem nada. O que danado é artesanato? Você pega esse piloto aqui. Vamos supor que eu produzi tudo desse piloto. Fui eu que ajustei o plástico, fui eu que peguei a tinta, o escambau. Fui eu que fiz tudo. Então, eu sou um artesão. Ian, por que você é um artesão? Porque o artesão é aquele que produz todas as fases para o produto surgir. Ele faz do início ao fim do produto. Sacou a ideia? Ou seja, essa cadeira aqui, ó, a cadeira, eu vou botar uma cadeira no meio. Essa cadeira aqui, se eu fiz essa cadeira inteira, eu sou o artesão dessa cadeira. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então vê só. Só que esse artesanato ele vai perder força quando a Revolução Burguesa tende a organizar de maneira diferente. A Revolução Burguesa vai pegar vários artesãos, vai enfileirar esses artesãos e no lugar de cada um produzir um produto inteiro, cada um vai produzir uma parte desse produto. Aí a gente deixa o artesanato e entra na manufatura. Você tem uma linha de produção feita à mão por várias pessoas. E com a chegada da máquina, a atuação da máquina, a esteira de Charles Chaplin, a gente vai ter a chegada da maquinofatura. Ou seja, o artesanato é quando você detém todas as fases de produção de um produto, manufatura, uma divisão do trabalho, e a maquinofatura, a divisão extrema do trabalho. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Posso ir adiante? É tão engraçado. Eu não estou acostumado, não. É por isso que eu não sou blogueiro. Eu não tô. Eu acho que essa minha aula é boa. Se você está assistindo essa minha aula, manda pro meu Instagram. Pelo amor de Deus. Ian, essa tua aula tá massa. Ian, tá uma merda. Eu tô confuso. Será que tá boa? Eu tô falando sozinho. Me estranho falar sozinho. Eu não sei porquê. Pelo celular é mais fácil. Eu acho que eu deveria dar aula assim. Aí eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. Enfim, tô falando merda, né? Não tem problema não. Bora embora. Pronto. Vamos chegar aqui. Vamos chegar agora na primeira fase da Revolução Industrial. Ian, o que danado tem na primeira fase da Revolução Industrial? Vou lhe dizer. É o seguinte. Para a Revolução Industrial surgir, ela tem que ter um motor. E que motor é esse? O carvão. Porque o carvão que vai fazer a primeira máquina a surgir, que é a máquina a vapor. É fundamental que você associe a primeira fase da Revolução Industrial ao carvão. Porque a queima do vapão, porque é a queima do carvão que vai gerar o vapor, e aí a turbina vai girar, enfim, você vai ter a máquina. Ei, palavra de ordem, Revolução Industrial, primeira fase, carvão. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então bora. Vê. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o carvão. O segundo ponto é um grande acúmulo de riquezas da Inglaterra ao longo de muitos e muitos anos. Beleza? Tranquilo? Agora vê. Então, Ian, a população começou a se tornar industrial? Foi. Só que essa população vivia aonde? No campo. Ei, eu preciso que você anote essas 6 letras. Anote isso. Faça uma tatuagem disso, o que for. Isso aqui, ó. IND URB. IND URB. Ian, o que é isso? Eu nem mudei aqui, né? Não tem como a pessoa ver se eu não mudar. Cadê? Aqui. Pronto, aqui, ó. Anota isso aqui. IND URB. Ian, o que porra é isso aqui?
O processo de industrialização, ele vai criar o processo de urbanização. As grandes cidades vão surgir porque a Revolução Industrial surgiu. Porque antes a população morava no campo. Então, com o processo de industrialização, a gente vai ter o êxodo rural. A população vai sair do campo em direção à cidade. Tá entendendo? Tá começando a sacar a ideia? Ou seja, com a Revolução Industrial, a gente vai ter o crescimento das grandes cidades. É essa a ideia. A população agora vai morar no campo. A galera pode deixar de ser aldeão e passar a ser cidadão. Tá começando a sacar a ideia? Beleza? Meu irmão, eu vou tirar essa barba. Eu tô muito derrubado. Tô parecendo um mendigo. Porra. Mas eu gosto tanto. Enfim, bora lá. Não me dou bem aqui não, minha gente. Não me dou bem aqui não. Não me dou bem não. Enfim, bora. Voltando. Então você vai ter a formação dos grandes centros urbanos. Beleza? Só que a gente vai enfrentar um problema muito grande na Revolução Industrial, porque a indústria e as zonas residenciais, elas vão estar juntas no mesmo lugar. Só que imagine você morar nesse lugar. Ao mesmo tempo que crescem as grandes cidades, crescem cidades sujas, insalobras. E eu não estou falando de Jaboatão dos Guararapes, Ibura, Barra da Mostardinha, não. Londres e Paris eram extremamente cebosas, nojentas. Assista Os Miseráveis, que inclusive ganhou o Oscar. Os Miseráveis é um livro de Victor Hugo, na verdade. Mas veja como Paris era nojenta. Londres, porque a Revolução Industrial começa exclusivamente na Inglaterra, você sabe disso. Londres era nojento. Assista Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, atuado por Johnny Depp, de Tim Burton, inclusive. Então as cidades eram extremamente nojentas. O rio Sena, o rio Tamisa eram extremamente nojentos, que é uma consequência ambiental muito forte da Revolução Industrial. Inclusive, anote isso que eu vou lhe dizer agora. Os problemas ambientais vão surgir a partir da Revolução Industrial. Porque agora vai ser tudo em larga escala. Indústria não é larga escala, produção em larga escala. Ou seja, precisa de matéria-prima em larga escala também. Indústria de peixes. A gente vai ter pesca de peixes predatória. Indústria de tecido, de roupa. E aí caça predatória de peles de animais. Ou seja, esses problemas ambientais vão surgir com a Revolução Industrial. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Olha o gráfico da transição demográfica que eu coloquei na aula da semana passada de H2. Quem aqui é ex-terceranista viu, quem não é, não tem problema, deixa pra lá, viu? Vê, presta atenção. Primeira fase da transição demográfica. Olha a taxa de natalidade como é alta e a taxa de mortalidade também. Porque a população aí, a população aí é agrária. A população vivia no campo. Então, nascia muita gente porque filho no campo é mão de obra. Só que também morria muita gente porque no campo não tem saneamento básico, enfim, é bem complicado. A segunda fase da transição demográfica, que você está vendo aí, a gente chama de explosão demográfica. E o que danado é isso? Porque, olha, a taxa de natalidade continua alta, a porta se abriu sozinha. Todas as vezes que eu venho gravar, essa porta abre e fecha sozinha. Eu não aguento mais. Se o espírito quiser me levar, leve. Que negócio insuportável da porra. Agora parece filme de terror, não é uma coisa que eu tava refletindo? É que filme de terror podia acabar em 10 minutos. A família chegou na casa, o espírito vai lá e mata ela de vez. Leva 2 horas para uma pessoa morrer no filme, pelo amor de Deus. Enfim, segunda fase. A taxa de natalidade não está alta, inclusive ela baixou um pouquinho. Só que a taxa de mortalidade despencou. Por quê? Porque na segunda fase ocorreu a Revolução Industrial, que, consequentemente, ocorreu o processo de urbanização. Na cidade, por mais precário que seja, você tem um saneamento básico. Tranquilo? Ou seja, a população começa a viver mais. E, por causa disso, as cidades começam a inchar. Começam a ter muita gente na cidade. Beleza? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Segunda fase da Revolução Industrial. Vê, enquanto o motor da primeira fase da Revolução Industrial, a palavra de ordem é vapor, o motor da segunda fase da Revolução Industrial, a palavra de ordem é vapor não, minha gente, carvão. Eu não sirvo para aqui não. O motor agora é petróleo. A segunda fase da Revolução Industrial vai ser marcada
Porque a produção de energia agora é pelo petróleo. O primeiro país a extrair petróleo com fins energéticos é o Azerbaijão. E veja, o petróleo é a principal fonte de energia usada até os dias atuais. Beleza? Tranquilo? Só que vê a resenha. Tu lembra que a ideia da Revolução Industrial parte pelo princípio liberal de oferta e demanda? Na segunda fase, você não vai ter uma livre concorrência entre os países. Não vai ter. Na verdade, vai ser criada a ideia do monopólio. Principalmente uma ideia conhecida como cartel. Ian, eu não sei o que é cartel. Eu vou te mostrar. Vem pra cá. Cadê? Era aqui. Achei. Vem pra cá. Presta atenção. Saca só, viu? Saca só. Presta atenção. Na livre concorrência, você tem a empresa A, B, C e D concorrendo para o consumidor comprar alguma coisa. Tranquilo? E aí, veja, o consumidor vai comprar de quem? De quem for mais barato. Concorda comigo? Então a livre concorrência faz com que o valor do produto diminua. Só que aí vai surgir o que a gente chama de cartel. Na segunda fase da Revolução Industrial. E o que danado é cartel? Funciona assim, ó, presta atenção. No lugar deles concorrerem entre si, eles vão fazer um acordo. Qual é o acordo? É o mesmo preço. Mesmo preço. E a gente vai proibir que outras empresas façam o mesmo serviço. E aí, o consumidor ele é obrigado a comprar um dos quatro por um preço muito mais caro do que realmente poderia ser. E me dê exemplos agora na atualidade de cartel? Postos de gasolina, internet. Percebe que as empresas têm o mesmo preço, telefonia, porque é cartel, não é mais uma livre concorrência. Entendeu a ideia de cartel? É o controle do produto, do preço do produto a partir de um acordo entre as empresas, lascando você, o consumidor. Tranquilo? Liso. A gente liso e a internet é absurdo. Eu uso pré-pago no meu celular porque eu acho um absurdo o plano de internet, mas eu vou precisar usar. Se alguém souber um plano legal, me avise aí, pelo amor de Deus. Tá bom? Muito obrigado. Bora. Presta atenção, não tô falando sozinho. Não tô falando sozinho. Meu Deus. Enfim. E uma coisa muito importante da segunda fase da Revolução Industrial é que, ao contrário da primeira fase, que era exclusivamente em Inglaterra, a segunda fase vai aderir mais ao mundo, à Europa e dois países em especial, Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos é importante porque a entrada dele na Revolução Industrial fala sobre a indústria bélica, a indústria armamentista, é a produção das armas americanas tendo seu início, beleza? E o Japão, na era Meiji, imperador, que é ele que vai dar o fim aos samurais, inclusive, assista O Último dos Samurais, filme atuado por Tom Cruise. Ian, o que é que tem de importa da era Meiji? A era Meiji é engraçada porque o Japão teve que aderir ao modelo burguês capitalista, como a Europa era, e não o império cultural que era a era Meiji. E aí Meiji faz o seguinte, ó, precisamos deixar a nossa população mais inteligente. E é no início da segunda fase da Revolução Industrial que o Japão vai aderir ao sistema público de educação. É o início do japonês inteligente. Já imaginou concorrer com o Enem com os japoneses? É foda, não? É pra se fuder. Então não é uma boa ideia. Vamos embora. Então, foi a primeira fase, foi a segunda fase. Bora-se embora. Vê, existem tipos de industrializações que você tem que conhecer. A primeira industrialização, essa que tá aí, é a industrialização clássica. E por que clássica? Porque é a industrialização da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países burgueses capitalistas. Existe o segundo tipo de industrialização, que é a industrialização tardia. Por que tardia? Porque demorou a chegar, como a do Brasil, que só se industrializou no século XX. E a industrialização planificada, plano, horizontal, é a industrialização de países socialistas, como o caso da União Soviética. Beleza? Tranquilo? Bora simbora. Agora sim, pense numa parte importante da aula, é essa, os modelos de produção.
é fundamental que você conheça o modelo taylorista, fordista e toyotista. Com isso aqui você resolve a maioria das questões. Mas bora lá, modelo taylorista e fordista é a mesma coisa. Ian é a mesma coisa? É. A diferença é que tem no modelo fordista a inserção de máquinas. Olha a Charlie Chaplin aí. Quais são as características do modelo taylorista e fordista? 1. Divisão de tarefas e especialização do trabalhador em um único papel. Charlie Chaplin, a função dele, tu vê aí no GIF, a função dele é botar o mesmo prego no mesmo cantinho, a vida dele é só isso. Ele é especializado nisso e ele é alienado de todo o resto. Sacou a ideia? Ele não sabe nem o que é esse final do produto. Ele não tem a menor ideia. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Só que o modelo taylorista e fordista é a mesma coisa. Só que no GIF você consegue identificar se é fordista ou taylorista. Tem máquina. Se tem máquina, é fordismo. Beleza? Tranquilo? E uma outra característica do fordismo e do taylorismo é a superprodução. É produzir o máximo que você pode. Beleza? Tranquilo? E por último, o modelo toyotista. Ian, como é o modelo toyotista? O modelo toyotista é o modelo dos dias atuais. É o modelo da globalização. É o modelo da globalização. Ian, como é que funciona? Bem, funciona assim, ó, saca só. Enquanto o modelo fordista pensava na produção em massa, para pensar, se você produz muito, você não vende tudo, você deixa o produto em estoque. Só que em 1929 a gente vai ter a crise de 29. E essa crise de 29 vai ser justamente a crise do fordismo. Por quê? Os Estados Unidos estavam cheios de produto em estoque porque a Europa estava lascada, arrasada com as guerras e não tinha como comprar. Para pensar, se tu vai na padaria e só tem um pão e tem 15 pessoas querendo esse pão vale muito. Só que tu vai na padaria e essa padaria tem 720 milhões de pães, esse pão não vale nada. O fordismo ele entra em crise porque o estoque acaba com o valor do produto. E aí chegou o modelo toyotista. Ian, para que serve o modelo toyotista? Funciona assim, ó. Primeiro, no lugar do trabalhador ser totalmente desespecializado, do trabalhador não ter a menor qualificação, o modelo toyotista ele só quer trabalhadores extremamente qualificados. Ian, por quê? Vê no GIF, tu acha que hoje em dia é necessário uma pessoa para fazer esse trabalho de Charlie Chaplin? Não, não é. Uma máquina faz isso no lugar dele. Então as indústrias agora, as fábricas, elas querem apenas engenheiros e assim por diante. Porque o trabalho braçal, ele está deixando de existir. Beleza? Tranquilo? E tem outra coisa. No lugar de superprodução, a gente vai ter a ideia de venda sob demanda, de acumulação flexível. David Harvey, geógrafo, ele escreve... Não sei se escutaram. Abriu de novo a porta. Enfim, David Harvey, geógrafo, ele chama o modelo toyotista de just-in-time ou de produção flexível, acumulação flexível. Por quê? É venda sob demanda. Se você for numa concessionária e pedir um carro vermelho, ele vai dizer, ó, beleza, daqui a um mês você vem e pega o carro vermelho. Por quê? Porque ele vai mandar fazer. Essa é a ideia. Oxe, você é venda sob demanda. E por quê? Porque o valor do produto agora ele está protegido. Não é diferente do modelo fordista que o estoque acaba com o valor do produto. Deu para entender? Sacou? Vamos embora. Vamos fazer as questões agora. Bora embora. O processo de industrialização pode ser considerado um dos principais propulsores da modernização da sociedade. Sobre isso, é importante ressaltar que as dinâmicas industriais passaram por diferentes etapas, até se configurarem da maneira como as conhece atualmente. Leia as afirmativas que seguem acerca dessas etapas. A primeira Revolução Industrial foi a primeira etapa do processo de industrialização, ocorrida entre meados do século XVIII e final do século XIX. Verdadeiro. O Reino Unido era considerado a grande potência industrial e as técnicas industriais, quando comparadas ao que conhecemos hoje, eram simples. Verdade. Predominavam questões acerca da máquina a vapor e da indústria têxtil e do carvão mineral como fonte de energia. Maravilhoso, tudo certo até aí. As empresas da época, em sua maioria, eram de pequeno ou médio porte e davam forma ao contexto capitalista de concorrencial liberal. Perfeito. Então, essa primeira afirmativa está verdadeiríssima. Muito bom. Segunda Revolução Industrial teve início a partir das últimas décadas do século XIX. Verdade, em 1850. Aos poucos, o Reino Unido foi cedendo seu lugar de liderança
a países como Estados Unidos, que apresentavam economias mais dinâmicas. Verdade. Foi uma fase marcada pelas mudanças técnicas e tecnológicas relacionadas ao surgimento da eletricidade, à utilização do petróleo como fonte de energia. Perfeito, substituição do carvão para o petróleo. Maravilhoso, muito bom. Muitas empresas passaram por um processo de expansão enquanto o capitalismo monopolista passou a se fortalecer. É verdade, é o fim da lei de concorrência, início do monopólio. Nesse contexto, emergiu o Fordismo. Massa, fantástico. Terceira revolução industrial, que é o modelo teotista, que é a globalização, que ele está chamando aqui de revolução técnico-científica. Ok, iniciou-se em meados do século XX, é uma fase marcada pelo avanço dos conhecimentos e das tecnologias, que envolvem as dinâmicas industriais. Destacam-se nessa fase a informática, a robótica, a biotecnologia e entre outros. Maravilhoso! Todas estão corretas, a alternativa é. Essa questão é muito boa, porque veja, se você está me assistindo, leia essas afirmativas, que ela é o resumo da aula inteira. Beleza? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, que a gente ficou só no modelo produtivo. Porque a terceira fase é globalização, a gente tem uma aula específica para isso. Beleza? Bora. O Duque de Bridgewater censurava seus homens por terem voltado tarde depois do almoço. Estes se desculparam, dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1h. Então, o Duque modificou o relógio, fazendo bater 13 badaladas. Esse texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês, no final do século XVIII e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que, bora lá, os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho em relação à época anterior da Revolução Industrial. Mentira! A carga de trabalho de alguém na Revolução Industrial ultrapassava as 16 horas. Beleza? A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos que mais ou menos da manufatura. Verdade ou mentira? Verdade! A ideia de administração científica era uma produção pautada no tempo e não interessava a vida do trabalhador, e sim o tempo de produção dos produtos. Beleza? Alternativa correta, letra B. Bora. Próxima questão. Pronto. Qual dos títulos abaixo pode ser considerado adequado para o fragmento com o carro? Não entendi. De novo. Qual dos títulos abaixo pode ser adequado para o fragmento com o carro? Criou-se a fábrica moderna, transformou-se a indústria automobilística. Beleza. Ele está falando das grandes inovações da Revolução Industrial que você tem na segunda fase, avião, carro e assim por diante. Bora lá. Fordismo, produção em larga escala. B, Taylorismo. Trabalhador polifuncional. Terceirização ou racionalização dos estoques. Letra A, né, minha gente? Não é o Fordismo? Perfeito, ó. Isso aqui, vamos resumir. Fordismo, segunda fase. Taylorismo, primeira fase. Trabalhador polifuncional. Toyotismo. É o trabalhador que faz muita coisa, que manja muito, que tem mestrado, enfim. Terceirização, que é o que a gente vive atualmente, e racionalização dos estoques. Ok? Tranquilo? Bora! A partir do estabelecimento da indústria como novo ramo da atividade econômica, níveis diferenciados de tecnologia foram empregados no processo fabril, de acordo com o nível tecnológico e a função que cada segmento fabril desempenha na economia das atuais sociedades capitalistas. A indústria pode assumir diferentes classificações em relação à classificação da indústria. Analise as alternativas. 1. Indústrias de tecnologias de ponta são adequadas, são aquelas que produzem recursos tecnológicos altamente sofisticados, resultantes da aplicação imediata das descobertas científicas no processo de produção. São exemplos de indústria de tecnologias de ponta. As de informática, produtos, espacial e tecnologia. Verdade. Então, a 1 é verdadeira. Indústrias tradicionais são aquelas que primeiro se instalaram em uma região, servem de base para outras indústrias, fornecendo matérias-primas já processadas, utilizam equipamentos pesados e pouca mão de obra, considerado elevado grau de automação dos equipamentos. São exemplos de indústrias tradicionais as siderúrgicas, cimenteiras, metalúrgicas e as cerâmicas. Cerâmica? Bora! Indústrias de bens... Vamos já ver aqui. A primeira é verdadeira? A gente faz assim, ó. Vem pra cá. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, a gente só tem duas opções aqui, ó. Eita, porra, é touchscreen. Esse computador, minha gente, esse computador é touchscreen.
É touch, é sério. Tô chocado. Enfim. Então, a primeira verdadeira. Só pode ser, então, a A. Eu toquei de novo. Para tocar. A B e a D. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a número 5. Vamos ver a número 5? Porque dependendo da número 5, pode acabar tudo agora. Indústrias de bem de consumo são aquelas que fabricam bens que são consumidos pela população em geral. Estão divididas em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Entre as indústrias de bens de consumo duráveis estão as indústrias de produção de eletrodomésticos, alimentares. Perfeito, perfeito. Vamos resumir? Perfeito. Assim que é verdadeira. Então, a 2 está falsa, obviamente, a gente já tinha visto. Só sobrou a B e a D. Vamos ver a número 4 para matar. Indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria e em diversos setores da economia. São exemplos de indústria de bens intermediários: a indústria mecânica, a indústria de autopeças. Para essa ser verdadeira, a outra tem que ser falsa. Vamos ver a 3. Indústria de bens de produção são aquelas que produzem mercadorias para o consumo da população. Empregam muita mão de obra e pouca tecnologia e atuam em mercados altamente competitivos. São exemplos de indústria de bens de consumo. Alimentícia, falso, não é competitivo, né? Você tem um cartel. Se a 3 é falsa, a 4 é verdadeira, a alternativa correta é a letra D. O mundo sempre se apresentou dividido, seja geográfica, seja econômica ou politicamente. Houve o momento em que o mundo se dividia basicamente entre colônias e metrópoles, depois entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo, países norte, países sul, países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e, de forma mais recente, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países emergentes. Nessa lógica, a divisão internacional do trabalho também passou por variações, e hoje países como Brasil, a Argentina e o México, que são industrializados, inserem-se na nova divisão internacional do trabalho, que caracterizam por uma industrialização de ponta. Falso. Bem ruim. Produção industrial com bases nacionais e elevado teor tecnológico. Bases nacionais, não. Jamais. São indústrias internacionais que estão chegando nos países subdesenvolvidos. Produção industrial voltada apenas para o mercado interno. Falso. Falso. Industrialização com baixo nível tecnológico que não agrega tanto valor aos produtos exportados. Nossas indústrias não têm o mesmo valor das indústrias inglesas, francesas ou americanas. Por isso que é uma troca injusta, porque a gente vende algo barato e compra algo caro. Alternativa correta, a letra D. Minha gente, a gente está encerrando aqui a aula. Eu espero que você tenha gostado. Me conta o que achou da aula. Eu estou aprendendo isso aqui. Me dá dicas, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e tchau!